Ó, uma vez na Veja saiu que ele seria o sucessor do Silvio Santos. Verdade. E eu tô esperando essa sucessão desde quando eu era criança. O Celso, pra mim, é um dos maiores. Sem brincadeira nenhuma. Pela energia, simpatia, tudo, ele é um dos 5 maiores comunicadores do país hoje. Eu, de verdade, eu ficava esperando, assim, na minha adolescência, eu falava, ele vai suceder o Silvio Santos. E aí, cara, minha adolescência passou, eu vou fazer 40 anos, esse cara tá aqui na minha frente, mano. Pois é, mas você tem que lembrar que o Silvio Santos parou e está descansando faz pouco tempo. Faz 1 ano que ele está na casa dele. E eu nunca quis ser o sucessor do Silvio Santos. O que aconteceu foi, numa grande generosidade do Silvio, quando eu comecei... Genialidade. Quando eu comecei, eu era um cara da produção e entrei no lugar da Angélica. Tanto é que a reação do público, quando me viu entrar no programa, eram 250 estudantes esperando a Angélica entrar. Eu entrei para apresentar, eu fui vaiado na primeira apresentação que eu entrei na televisão. Sabe o que é você entrar no palco e 250 alunos te vaiarem? E você ter que fazer o programa? Então, foi muito pesado. O Silvio percebeu que isso poderia acontecer com o público. O que ele fez? A Veja perguntou, e esse menino aí? Ele falou, não, esse aí tem tudo para me suceder. Mas ele estava no auge da carreira dele. Só com essa frase, ele colocou um combustível ali que eu voei igual o foguete do Elon Musk. Veio, porque falou, pô, é o cara. Só que depois disso veio um problema, Pablo. Toda a matéria que eu fazia, eu passeando com o meu cachorro, aí aparecia lá, sucessor de Silvio Santos passeia com o cachorro. Aí nascia minha filha, eu fazia uma matéria, na época da Caras e tal, aí aparecia lá, o príncipe dos domingos, sucessor do Silvio Santos, é pai. Eu falei, pô, começou a me incomodar ele também. Porque imagine o cara no auge, e alguém querendo aposentar ele através da mídia, e ele sendo dono do negócio, né, e tudo dependia dele, começou a me incomodar. O que eu fiz? Saí da mídia, não dei mais entrevista, não fiz mais foto, virei low profile, fiquei na minha e foi a melhor coisa que eu fiz. Então foi uma questão de respeito ao Silvio Santos e eu sempre deixei claro, quando me perguntavam, não quero ser sucessor do Silvio Santos, porque não existe sucessor para Silvio Santos aqui no país e, na minha opinião, nem no mundo. É o maior comunicador de todos os tempos. Posso fazer um trabalho legal? Posso, mas igual a ele, ninguém vai fazer. E eu que não sou besta de pegar esse lugar. Muito bom. Grande Silvio Santos. A gente tem casa lá em Orlando, a gente ficou umas 2 ou 3 ruas da casa do Silvio. Meu vizinho. E aí, meus filhos foram pra lá almoçar um dia, eles têm amizade com os netos do Silvio. E eu falei, mano, vocês viram o Silvio Santos? O Cenoura Bravanel? Aí a gente viu um vovô lá sentado assistindo televisão. Eu falei, cara, você não tá entendendo, você tem que ter reverência pra falar do Silvio Santos. É o Silvio Santos. Eles nunca viram televisão, meus filhos. Eles nunca pararam assim, ó, sabe quem é o que de televisão. William Bonner, eles não sabem quem é. Silvio Santos, eles sabem por causa da amizade, do tanto que eu já falei dele. E eu vi, falei, mano, vocês entraram na casa do homem e não pediram um autógrafo. Você não falou assim, o meu. Aqui, ó. Eu até hoje, o Celso, eu não conheço o Silvio, pessoalmente. Tô doido pra conhecer ele, é uma lenda viva. Isso vai acontecer, eu espero. Amém, vai acontecer. Agora, a primeira vez que eu tive contato com o Celso Portiolli, eu quero contar pra vocês uma técnica de network, quando você chegar perto de um famoso. Eu confesso que eu fiquei abalado. Eu entendo quando a pessoa treme, quando chega perto de mim hoje, por causa dessa onda de fama de internet. Eu tava sentado, a gente morou, ele ainda mora nessa rua, né? Eu morei na mesma rua que o Celso, e um dia sentado numa banca de pastel, tô sentado, o Celso, pela voz, essa voz dele, ele começou a falar, não é possível que é o Celso Portiolli. Aí eu olho pro lado, era ele. Aí meu coração acelerou, eu com pastel, ele com pastel, e eu falei assim, desculpa, você que é o César Filho? Aí ele olhou, tipo, não, eu sou o Celso. Aí eu falei, tudo bem, Celso? Aí rolou a conversa ali, foi da hora, o primeiro contato com ele. Só que essa é uma forma de você chegar num famoso e tratar como uma pessoa normal. Isso funciona com 100% dos famosos. Então, Miguel, como eu estava falando para você, tem uma história aqui. O cara já pegou o espírito do Léo Lins aqui, ó. O Léo Lins estava assim, você aqui. Isso aí tem uma história minha quando eu fui dar um autógrafo. Porque, como fala meu nome rápido na televisão, então, Celso Portiolli, muita gente entende Sérgio Portiolli, só que Sérgio é meu irmão, eu tenho um irmão chamado Sérgio. Então o pessoal chega pra mim, Sérgio, me dá um autógrafo. Daí eu falo, qual o seu nome? Ela fala Ana, eu pego e escrevo Maria. Daí ela pega e fala assim, mas meu nome não é Maria. Eu falo, nem o meu é Sérgio. Temos mais uma pessoa para se inscrever no stand-up, você percebeu? Já é o 4º humorista aqui que passou. Ô Celso Portiolli, como é que você descobriu que você era comunicador? Cara, uma história muito interessante. Eu fui expulso da escola e na minha cidade não tinha rádio. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, chamada Ponta Porã. Eu fui expulso da escola e tive que ir para Curitiba.
Eu, antes de falar pro meu pai... Onde que Aporã, em no Mato Grosso do Sul, E meu pai nunca soube que eu fui expulso da escola. O que ele soube é que um filho muito dedicado pediu a ele para mudar de escola e que queria estudar numa escola grande, numa cidade grande. Eu nunca contei pro meu pai que eu fui expulso. E quando eu fui pegar a minha transferência na escola, a diretora disse para mim, foi a primeira porrada que eu levei na vida. Eu era o cara mais bagunceiro da escola, ela pegou, me entregou o papel e disse assim para mim, não aceitamos retorno de vagabundo. Eu não pude nem chorar pro meu pai falar, porque ele não sabia que estava sendo expulso. Eu falei que eu tenho 11 irmãos, 7 irmãs, estavam quase todos em Curitiba, meu pai pagando estudo para eles. Eu falei, eu quero morar em Curitiba com os meus irmãos e estudar lá. Peguei minha transferência e fui para Curitiba. Quando eu cheguei lá, me matricularam numa escola positivo. Aí, quando fizeram as contas, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. Aí eu descobri que eu não conseguia ler. Eu lia e não entendia. Dislexia. Não sabia, isso não foi diagnosticado naquela época, na minha vida não foi. O que eu comecei a fazer? Tinha um radinho 2.000 em casa. Eu comecei a gravar as matérias e ouvir. Então eu gravava e ouvia, gravava e ouvia. E eu com 13 anos de idade já imitava todo mundo, todos os personagens de Quarias. Eu não sabia que isso era um dom, que era um talento, mas era a atração da família. Então eu gravava e ouvia, gravava e um dia, eu ouvia, e um belo dia... Tá o quê? Ah, tá gravando, pessoal, que isso aí é bom, isso aí é bom. E aí, Meta? Ei, Meta, stop. Ai, ai. Aí, um belo dia, imitei um locutor. Porque eu fazia imitações, como não tinha rádio na minha cidade, eu ouvia as FMs de Curitiba e imitei um locutor. E aí eu comecei a fazer imitações de locutores naquele radinho. Eu estudava e gravava, estudava e gravava. Eu cheguei a gravar, Pablo, assim, durante anos, 8 fitas cassetes por dia imitando os locutores. Aí tinha aquela história do vagabundo, que a diretora falou, e teve uma outra história que mexeu comigo, um dia numa festa de família, no final do ano, eu falei para a família, eu vou ser locutor. Né? Eu era novinho, eu tinha 16, 17 anos, a família, que locutor, com essa voz vai ser locutor e tal. E eu lembro que eu fui embora chorando do restaurante. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. E depois que eu estudei esse ano com rádio, eu consegui dar resposta para a diretora, eu passei em engenharia civil, fui fazer engenharia civil, foi o único aluno que passou numa faculdade boa, e locutor, quando a família falou, aquela brincadeira de família, aquele bullying que é normal, né? Eu comecei a visitar as rádios de Curitiba. Eu fui em todas as rádios de Curitiba e virei persona não grata. Por quê? Eu entrava na rádio, aquele menininho, e o diretor deixava eu ver o locutor trabalhando. Quando eu vi o cara trabalhar, não sei se vocês já viram o rádio como que é DJ, o cara trabalha, opera e faz tudo e tal. Eu ficava perguntando muito, o que você fez agora? Por que você fez isso? Por que fez aquilo? Eu atrapalhava o cara. Então, as rádios, muitas rádios, me colocaram como persona não grata. Não pode entrar. Não pode entrar, esse cara é chato demais. Eu era piolho de rádio. Eu virava Curitiba de ônibus para ir visitar as rádios. Me apaixonei pelo rádio. O que eu fiz quando eu percebi que eu não ia conseguir? Eu baixei um pouco a bola, eu fui numa das rádios mais simples de Curitiba, que era uma rádio que tinha programa de igreja. Cheguei lá para a moça e falei, vocês estão precisando do que aqui na rádio? Ela falou para mim, de telefonista. Telefonista. Eu falei, achou a melhor do bairro. Sou eu. E eu peguei essa vaga. Bravo. E eu peguei essa vaga, então eu anotava pedidos de música, o pessoal ligava, que música você ouvia? Eu passava para o locutor, aí eu fazia transferência de chamada, eu passava para o dono da rádio, né? E quando eu passava para ele, eu dava engrossada na voz. Tudo bem, seu Davi, uma ligação para o senhor. Ele falava, você tem uma voz boa. Eu falava, muito obrigado. Ele não sabia disso. E eu fiz amizade com o dono da rádio e ele me deu uma oportunidade. Ele falou, cara, você quer fazer locução? Eu falei, eu quero. Ele falou, você tem uma oportunidade comigo. Ele falou, vem fazer o Jornal da Madrugada. Curitiba. Eu falei, hoje eu tenho uma grande oportunidade. Eu peguei, levantei bem cedo, era 4 da manhã, saí de casa a pé, indo para a rádio. Eu falei, hoje eu tenho uma oportunidade. E foi esfriando aquele frio de Curitiba. Quando eu cheguei perto da rádio, eu falei, hoje eu tenho uma chance. Cara, um frio. Eu cheguei na rádio tremendo de medo e de frio. E me colocaram, eu lembro até hoje, foi terrível. Me colocaram no estúdio, tinha um locutor profissional, tinha uma locutora profissional, eu no meio, com uma carinha de moleque com um papelzinho na mão. Entrou a vinheta, Jornal da Rádio Apolo. Aí a moça leu a notícia muito bem, o locutor também todo impostado, e veio para mim. Quando veio para mim, gelou tudo, eu comecei a ler. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu enrosquei numa palavra, vicissitude, que eu nunca tinha lido na minha vida. Mas e fiquei, que a pessoa escreve essa palavra? Sei lá. E tava lá, eu fiquei me apelidaram de Cascavel, pra você ter ideia. Cara, de novo eu fui embora chorando da rádio. Bullying. Falei, cara, não é pra mim, eu não vou conseguir.
Aí o que eu fiz? Eu fui para casa, porque eu nunca tinha lido um jornal. Eu ficava imitando os locutores, né? Agora você vai ouvir a música tal, tal. Fazia locução de rádio, de FM. Comecei a ler notícia, comecei a narrar esporte, comecei a fazer chamadas de rádio. Esse negócio de enroscar é tão grave na minha cabeça até hoje, esse trauma. Olha só, que domingo agora eu fui fazer uma chamada de jornalismo, eu enrosquei numa palavra. Me veio um filme do meu começo de novo. Só que eu estava ao vivo com a cara na televisão. Eu fui falar não sai, ó. Eu fui falar caricaturista. Só que era assim, humorista, desenhista, não sai, ó. E não saiu. Eu lembrei do meu começo, falei, meu Deus, eu tenho que manter a calma. Daí eu comecei, caricaturista, falei devagar e saiu, porque eu estava ao vivo. Mas para você ver como que aquele trauma até hoje me incomoda. Quando tem que ler uma notícia, me remete àquele trauma daquele momento. Coloca aí no painel de LED uma grande solução para o Celso Portiolli, é o método IP. Ele vai desbloquear. O Celso Portiolli vai desbloquear esse trauma. Interessante que todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Você chegou nisso, aconteceu isso e você é um dos maiores comunicadores que nós temos da nossa geração. Você sabe que essa história é interessante sobre comunicar. O meu filho, ele tem descalculia e dislexia. Minha filha também. E aí, hoje tem um pouco mais de recurso, foi investigar de onde veio o problema. Mas de onde veio o problema, né? Quem que tem problema cognitivo? E eu fiz alguns testes. A conclusão da profissional falou para mim, ela falou, eu não sei como você chegou aonde você chegou. Uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade cognitiva, tinha que se esforçar de 0 a 10, teria que se esforçar 10. Você teve que se esforçar 100. Uau. Só por causa da minha paixão pelo rádio. Eu gravava de 8 a 10 fitas por dia a minha vida inteira. Eu deixei de gravar e de treinar em casa microfone não faz muito tempo. Eu nunca fiquei distante de um microfone. Então, estava em casa sem fazer nada, ia para o microfone, vi um locutor que eu gosto, tentava fazer uma locução parecida com a dele. Assisti uma televisão, via a Hebe Camargo vendendo, tentava vender igual a Hebe Camargo. Eu sempre disse que os grandes foram os meus professores, eu nunca precisei pagar nada, porque eu aprendi olhando e treinando. Então, quando ela falou isso para mim, cara, eu fiquei emocionado. Eu falei, pô, eu sei o tanto que eu lutei, eu sei o tanto que eu ralei, o tanto de não que eu recebi, o tanto de teste que eu fiz e reprovei. Quantas vezes o diretor olhava na minha cara e falava assim, você é sem sal, você não vai a lugar nenhum. E eu não desisti, mas pelo meu amor à comunicação. E agora chegar numa televisão, trabalhar com o Silvio Santos, ser elogiado pelo Silvio Santos, receber programa que o Silvio Santos fez, ganhar programa do Silvio Santos, ele falando o seguinte, se você fizer esse programa melhor que eu te dou esse programa. E eu ganhei o programa. Vamos falar, não é uma loucura isso? Quem foi seu maior fracasso na televisão? Meu maior fracasso na televisão foi um fracasso anunciado. Eu fazia, não faz muito tempo não, eu fazia Domingo Legal das 11 às 3. Televisão tem um segredo, televisão é inércia. Se você pegar bem, você vai, mesmo se você cair, você acaba tendo uma média boa. Pegou com 11, entregou com 9, você vai dar média 10. Se você pegar com 1, para você alavancar, se não tiver alteração na grade da concorrência, é difícil as pessoas migrarem de canal. Então televisão é uma guerra estratégica, é bastante interessante isso. E o Silvio Santos me chamou e falou, Portiolli, ele me chama de Portiolli, e diz que se ele falar 6 vezes seu nome, danou. Ele, Portiolli, Portiolli, é Portiolli, eu contei 3, falei, tem que parar ele. Aí ele falou, vendi o seu horário para Disney. Eu falei, o quê? Não, eu vendi das 11 às 13 para Disney. Você vai entrar às 13 até às 15. Eu falei, Silvio, vai dar errado, filho. Ele, não, mas o dinheiro é muito bom. Eu falei, para nós? Ele falou, não, para mim. Daí ele falou, não, mas vai dar certo. Eu falei, Silvio, o que a concorrência vai fazer? Vai embalar, vai queimar os breaks de manhã, ou não vai botar break de manhã, vai embalar a programação, vai ficar lá em cima. Quando eu entrar, não vai ter como pegar. Não vai ter como pegar, não tem jeito. Eu tenho 2 horas para virar o jogo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Cara, levei um pau. Mas levei um pau. E eu fazia programa ao vivo e olhando o Ibope com o motor do Ibope na minha frente, sim, vendo o Ibope lá embaixo. Você vendo que você está indo mal e você tem que estar assim, ó. Nossa, terrível. É terrível, sabendo que você não está dando resultado. E mesmo assim eu conseguia levantar um pouquinho, mas quando chegava no final do programa, acabava. Quando estava melhorando, acabava. E tudo que eu falei para ele aconteceu. Mas ele, olha só como ele foi. Por isso que tem que respeitar, né? Ele me deu, nessa época, o programa mais caro. Eu fui falar com ele, ele falou, tem um programa muito caro. Eu posso fazer? Ele falou, você pode fazer. Ele bancou o programa caro.
ele pegou e arrancou a melhor equipe da concorrência de direção e produção e colocou para trabalhar comigo. Então, ele sabia que eu ia ser prejudicado. Eu não sabia ensinar isso para ele. Aliás, tem uma história muito boa que eu vou ensinar um negócio para ele e vou contar aqui. Muito legal. Ele sabia que ia dar errado. Ele sabia que ia ser bom financeiramente, mas para mim ia me derrubar. Mas ele não me abandonou. Ele ficou tentando de toda maneira me ajudar e fazer virar o jogo. Não tem que respeitar um cara desse? Não tem que ser leal a um cara desse? Então, assim, a admiração que eu tenho por ele é muito grande, porque levei muita bronca, levei muita puxada de orelha, fiquei fora do ar, mas a minha história com ele é uma coisa incrível. E o Silvio Santos pode contratar quem ele quiser, mas ninguém vai ter história que eu tenho com ele. Ninguém. Bom. Ninguém. Pra quem não sabe, o Celso também tem rádio. Ele tem são duas? Três emissoras de rádio. Três? Você, como apresentador, como é que você despertou essa coisa de comprar a sua? Porque sua paixão começou no rádio. Eu tinha largado mão desse negócio de rádio já. Isso aí aconteceu o seguinte, eu viajei com a minha esposa, eu fui esquiar durante 30 dias, só eu e minha esposa. Meus filhos já estavam um pouquinho crescidos, a família deu apoio, ficou em casa e tal. E quando eu voltei, meu filho tinha 5 anos. 5 anos. E eu voltei ele imitando o Pica-Pau. Eu olhei igualzinho. De repente ele fez a voz de um desenho. Cara, eu me vi nele. Eu fazia imitações. Ele estava fazendo imitações. E fez outra voz. Ele faz uma voz do Batman. Ele faz uma voz grave. Que o locutor da Globo Padrão, que é Dirceu Rabelo, que ficou meu amigo agora, um grande amigo meu, ficou passado com a voz dele. Ele falou, você tem que investir nesse menino. O que ele consegue fazer é um negócio impressionante, mas ele não quer saber. Aí eu comprei, pintou naquele dia uma emissora de rádio para comprar. Eu falei, meu filho vai trabalhar em rádio, vou comprar uma rádio para ele. Não tava forte as redes sociais ainda. Nem tinha começado direito. E aí eu peguei e comprei uma emissora, mas pensando no meu filho. Falei, cara, ele vai querer trabalhar em rádio, vou investir nele. É uma coisa que eu queria muito tempo, mas já tinha perdido essa vontade de ter emissora de rádio. E comprei uma emissora. O tempo foi passando, ele não se interessou muito por comunicação, pela timidez. Fez curso de DJ, mixa muito bem, eu também fui DJ, eu tive casa noturna. Eu falei, bom, tá indo mais ou menos no caminho, mas falta fazer o rádio. Daí um dia eu chamei ele, falei, na pandemia, falei, filho, seguinte, seu pai, eu posso te ensinar tudo que eu sei de rádio. Técnica de microfone, como colocar voz, como falar, como vender. Vamos comigo? Pandemia, você não está fazendo nada, tem estúdio aqui em casa. Ele está com quantos anos hoje? Agora está com 21. Ele falou, pai, não quero. Falei, tá bom, respeitei. Passou um tempo, 4 meses, falei, filho, vamos lá. Vamos fazer rádio com o pai aqui. A gente faz rádio ao vivo aqui, faz aqui de casa para as rádios e tal. Ele falou, coloquei ele lá na frente do microfone, saí, falei, fica sozinho aí, fala o que você quiser. Deixei o computador gravando, olha o que a timidez faz, né? Voltei, quando eu voltei, entrei, ele estava olhando para o microfone, olhando para o computador, e não tinha gravado nada no track, nada. Ele não tinha conseguido falar nada, travado. Não, insisti, falei, vamos de novo. Ele ficou meio assim, falou, não quero, pai, não consigo. Aí ele teve que gravar um vídeo, depois de uns 6 meses, gravar um vídeo para a faculdade para se apresentar. Ele teve que se apresentar. Cara, o que eu vi esse moleque transpirando, e demorou meia hora para gravar um vídeo. Eu disse para ele, filho, você tem que aprender o seguinte, a comunicação, a oratória é muito importante para tudo. Se amanhã você for DJ, se você for advogado, se você for médico, se você for farmacêutico, o que você for na vida, a comunicação é muito importante. Eu garanto para você que destrava. O seu pai era travado, o seu pai não conseguia falar. Eu estou falando aí há 40 anos, eu fui aprendendo. Vai na minha, destrava. Agora começou, está fazendo fono, está gravando umas coisinhas, eu acho que ainda vai decolar. Na minha opinião, tarde, porque eu acho que com 17 anos eu já fazia programa em primeiro lugar em rádio. Então, eu tenho uma história do primeiro lugar na rádio. Posso contar? Pode. Quando eu queria trabalhar em Curitiba, não consegui, né? Comecei no rádio lá, perdi e fui embora para Uberaba fazer jornalismo. Primeiro dia que eu cheguei em Uberaba, vou resumir tudo, hein, gente? Cheguei em Uberaba para fazer a matrícula na faculdade, no shopping da frente do ponto de ônibus, assim, tinha uma pesquisa. Quem é quem no rádio de Uberaba? Olha o destino. Eu entrei na fila, quando o cara foi me perguntar, eu perguntei para ele, quem é quem no rádio de Uberaba? Ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu era locutor da Antena 1 de Curitiba. Dei aquela queimada, menti. Ele falou, é mesmo, é? Eu falei, agora eu vou morar aqui, fazer jornalismo e tal. Ele falou, você era locutor lá? Quer trabalhar aqui? Eu falei, eu quero. Ele falou, aqui tem 2 rádios, uma gravada e uma ao vivo. Eu falei, quero na gravada, porque eu nunca tinha feito, né? Ele falou, então vou te levar lá. Fui lá, fiz um teste e passei. Então passei no rádio, primeiro do que a matrícula da faculdade. E comecei e virei um sucesso. E olha que sacada, eu era muito novo. Cara, eu explodi. Eu guardava dinheiro em caixa de sapato.
Eu comecei a fazer festa em colégio, eu botava 1.200 pessoas em colégio, eu fechava o colégio com segurança, rachava com a escola, fazia a noite da paquera e comecei a ganhar muito dinheiro. E comecei a ficar muito famoso na região. Onde eu ia era recorde de público. O que eu saquei? Muito novo, que eu não era o nome do rádio, eu era um produto. Aí eu peguei e tracei um plano. Eu falei, eu quero chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade. Botei a meta e desenhei no papel, fiz certinho. Falei, daqui eu vou para tal lugar, daqui eu vou para tal lugar. Antes dos 21 anos eu chego em São Paulo. Aí eu comecei minha luta. Quando deu minhas férias de Uberaba, eu fui lá para Curitiba e fui de novo ligando para as rádios. Precisa do doutor, precisa do doutor, precisa do doutor. Não. Aí a rodoviária era pertinho da Rádio Caiobá. Eu liguei nessa emissora de rádio e falei, era a segunda colocada. Precisa de locutor? O cara falou, precisa. Ele falou, você pode fazer um teste? Falei, posso. Peguei minha mochila, falei, vou fazer, vou levar um pau, e vou para a rodoviária e vou embora para Uberaba, no busão. Cheguei lá, fiz um teste, gravei um monte de coisa, a Cláudia Raia estava lá, foi a primeira atriz que eu entrevistei na vida, mandaram entrevistar num teste a Cláudia Raia, entrevistei a Cláudia Raia, ele falou, você pode esperar até amanhã? Ela não era tão famosa, não era? Estava no auge, eu tremi na base, engoli seco para fazer a entrevista. Aí ele falou, você pode esperar até amanhã que eu vou falar com o diretor da rádio? Eu falei, bam, né? Falei, posso. Fui lá na rodoviária, troquei minha passagem, voltei para casa da minha irmã. No outro dia ele me ligou, você pode vir aqui? Fui lá. Ele falou, seguinte, aprovamos o seu teste. Era um lugar que eu tinha uma vontade de trabalhar, porque eu fui né, humilhado lá. Aí ele falou, aprovamos o seu teste, você vai fazer das 2 às 7 da tarde, horário nobre. Aqui nessa mesa, você já fez ao vivo? Eu de novo, já! Nunca tinha feito ao vivo. Aí me ofereceu uma graninha legal. Cara, eu entrei no busão, fui para Uberaba. Em uma semana, eu larguei faculdade, larguei namorada, larguei República, larguei meus shows, larguei tudo e piquei a mula para Curitiba. Estava no meu plano, larguei tudo para trás e fui lá para Curitiba. Cheguei lá, eu fui chorando a viagem inteira, mais pela namorada. O primeiro programa que eu fiz era uma foto dela do meu lado, fazendo o programa. Entrei no ar, antes de sair eu falei assim pro cara, antes de sair, né, que ele falou que eu passei, eu falei assim para ele, aqui nessas picapes aqui eu vou mixar. Tinha um programa chamado Ritmos de Embalo. Ele achou meio estranho já, né? Falou, cara metido. Ele falou, pois é, a rádio está em segundo lugar há 7 anos. Eu falei, se eu vier para cá, a rádio vai para primeiro lugar. Você falou? Falei. O cara falou, que cara metido. Depois ele falou para mim que torceu para eu não voltar. Eu voltei. Cheguei lá, comecei a fazer programa, comecei a mixar. E nessa rádio não podia falar nome. Era proibido falar nome. Então você entrava, falava, Caiobá, você liga, é só sucesso. Desanunciava as músicas. Eles me permitiram, no intervalo comercial, conversar com os ouvintes. Então eu começava a conversar com a dona, Maria, tudo bem? Dava risada, brincava, tal. Ela pedia uma música, já vou tocar música, tal. E eu comecei a mixar naquelas picapes, falar com os ouvintes. Primeiro mês, a rádio empatou com a primeira colocada. O meu concorrente era um cara chamado Gil Álvares, que tinha passado num teste que eu havia reprovado. Segundo mês, a rádio primeiro lugar. Cara, foi um sucesso. Rádio primeiro lugar. Terceiro mês, a rádio aumentou a distância. Eu não entendia muito bem o que era isso. Aí, me deram aumento e colocaram para apresentar os eventos de shows da rádio, me colocaram na televisão, foi o primeiro programa de televisão que eu fiz, eu não queria fazer. Eu falei, pode mandar embora, mas eu não faço televisão. Aí quando foram mandar embora, eu tive que fazer. E foi legal. Que você não queria então ir para televisão? De jeito nenhum. O que era o medo? Medo de, não sei, medo de aparecer, vergonha. Eu tinha quebrado a timidez no microfone, mas eu ficava escondido. Você meter as caras na frente das câmeras, todo mundo vê você. Cara, eu falava inglês tudo errado. Eu dava risada, levantava o pé, eu usava alpargata, tudo diferente dos outros eram tudo certinho. Eu pesava 60 quilos com essa altura. Eu tenho um vídeo, eu consegui um vídeo esses dias que eu tô com a camisa polo, manga curta, a manga vem aqui, ó. Eu tô assim, é um negócio impressionante. Como que eu fui parar na televisão? E eu percebi que quando eu ia de busão pra rádio, as pessoas começaram a me reconhecer. Isso aí mexeu, né? Isso aí, pô, legal isso aí, legal tal. E aí eu tinha minha meta, chegar com 21 anos em São Paulo. Aí a rádio foi para primeiro, foi muito legal. Eu gravei uma fita do meu programa e mandei para Ribeirão Preto, que era a minha próxima etapa, que era trampolim para São Paulo. São Paulo sempre buscou muitos locutores em Ribeirão Preto. Mandei a fita, esqueci. E estou lá, curtindo o sucesso da rádio e tal. E como eu não falava nome, era proibido falar nome, um belo dia, tocou o telefone, um cara falou, você pode falar comigo? Eu sou da Transamérica, concorrente. Eu falei, posso. Eu fui me encontrar com um cara no almoço. Quando eu cheguei lá, era o diretor que tinha me proibido de entrar na rádio. Grande dia. Grande dia. Grande dia. Aí eu falei para ele, quando ele me viu, ele falou, é você? Eu falei, sou eu. E vou contar mais. Vou pular a história só um pouquinho. Fiz um churrasco em casa, levei o diretor da rádio número 1 de São Paulo, tempos atrás, na minha casa, e virei para ele e falei, você lembra de uma história em Curitiba que você convidou um menininho da Caiobá e quando você viu, era o menininho que não era persona não grata na sua emissora? Ele falou, lembro. Falei, pois é, você está na casa dele agora.
Na casa não, né? Na mansão. E aí, Curitiba tava chegando no final, minha meta tava andando. Aí, um dia eu cheguei na rádio para trabalhar de Curitiba, tinha um Scott R3 na frente da rádio, e tinha um cara dentro. Ele falou, ei, você conhece o Celso? Eu falei, qual? O Ribeiro ou Portioli? Ele falou, Portioli. Eu falei, sou eu. Ele falou, chega aí. Eu falei, deve ser viado. Scott R3? Falei, é hoje que eu ando no XR3. Ele falou, não, ele falou, eu sou o diretor da rádio de Ribeirão Preto, da Diário. Eu vim aqui te buscar. O cara saiu de Ribeirão Preto para me pegar lá em Curitiba, na rádio. Pegar assim, me convidar. A mina Nadia que faz os cortes pro Badinho já sabe o que fazer com esse corte. O cara foi lá pegar o Celso Portioli. E aí? Aí eu falei, quanto você paga? Ele falou, eu... Oi! Me ajuda aí, cara. O cara foi me contratar, mano. Então, o cara... Vem cá, vim te pegar. Quanto você cobra? Poxa. Daí, quanto você paga para trabalhar na sua emissora? Daí ele falou, X. Eu falei, negócio fechado. Estiquei a mão, entrei na rádio, fiz o programa, acabou o horário, falei pro diretor lá, falei, meu, tô indo embora. Ele falou, o quê? Imagine a rádio, depois de 7 anos em primeiro lugar. Falou, não, você não vai. Pegaram um psicólogo para falar comigo. Meteram um psicólogo, eu cheguei em casa, eu era molequinho, escrevi tudo na parede. Vai para Ribeirão, nos post-it, vai para Ribeirão. Cheguei no outro dia, os caras, não, você não vai embora. Melhoraram meu salário, falei, não, vou embora. Não vamos entregar sua carteira de trabalho. Eu falei, fica com ela, perdi, tô indo embora. E fui embora. Nesse dia, eu estava em casa arrumando minha mala, eu já tinha uma nova namorada, larguei também, fui embora. E aí, essa já é a segunda. Já é a segunda. Eles falaram assim, chamava Elis Regina, daí eles falaram, liga o rádio. Eu liguei o rádio. O diretor da rádio, ele era narrador do Fantástico, também, vozeirão. E começou a homenagem da rádio para mim. E começaram a falar o seguinte, nessa cadeira muitos locutores passaram, tal, não sei o quê, mas você tal, está traçando uma nova trajetória, e aqui fica o abraço. E começaram a falar do diretor, do dono da rádio, que era seu Bétega, até da menina da limpeza, que era minha amiga, até o dono da rádio, todo mundo falando comigo e mandando mensagem no rádio. E tinha uma música que eu pedia para tocar, que era La Isla Bonita de Madonna. E os caras, não, essa música não pode tocar ainda, né, de trabalho, tem que tocar Like a Prayer. Pô, mas essa música é bonita, eu gostava dessa música. E não deixavam tocar. Aí no final da mensagem falaram assim, essa música é para você. E tocaram La Isla Bonita. A partir daquele dia, a música passou a ser a mais pedida de Curitiba. A música explodiu em Curitiba. Então, você queria que tocasse, ninguém deixava. Todo lugar que eu vou que toca La Isla Bonita, parece que tem um sinal. Eu fui com a minha mãe para Israel, o restaurante estava fechado. Acha a música aí pra gente tocar ela. Vou derrubar você você vai botar só corte ou vou botar inteiro? No YouTube vão derrubar, não põe não. Não, a gente conhece o YouTube lá, dá pra fazer derrubar. Coloca a música dele. La Isla Bonita. Aí, eu saí de Curitiba e o Cabrini foi fazer a minha história aos 3 anos. Eu não queria fazer. Falei, Cabrini, você não vai conseguir contar a minha história, é muito grande. Quando eles terminaram o material, eles tiveram que jogar 1h30 boa fora. Uma pena, né? Colocaram 1h50 no ar, 1h40 no ar. Porém, o depoimento que ele recebeu dessa rádio de Curitiba foi que depois que eu saí, a rádio demorou mais de 20 anos para voltar ao primeiro lugar. Caramba! Eu tinha só 17 anos quando eu fui locutor dessa emissora de rádio. Então, o negócio que me deixou orgulhoso depois de muito tempo.